Boa noite, galera. Aqui é do canal Somando Forças Engenharia. Vamos dar uma introdução à mecânica com alguns pontos que eu acho importante para nós começarmos a fazer nossos cálculos, né? Como eu também tive bastante dificuldade com essa matéria, eu acho importante passar alguns conhecimentos que eu fui adquirindo conforme foi passando o tempo e bastante detalhes que vão ajudar na hora de executar essas contas, certo? Aqui, como estamos vendo, um diagrama de corpo livre com o eixo X, né? O eixo Y. Vamos fazer tipo uma decomposição para a gente poder entender como é que vamos executar nossos cálculos com ângulos que vão existir nas nossas futuras contas, certo? Vamos supor que temos uma força 1, uma força 2, uma força 3, uma força 4, com um ângulo em X, todos os ângulos rebatendo em X, certo? Para nós poder entender, vamos começar com a força 1. Como a força 1, o ângulo está localizado na direção do eixo X, começamos então assim: força 1 em X será força 1 vezes o cosseno daquele ângulo, certo? E a força 1 em Y será força 1 vezes o seno daquele ângulo. Agora vamos à força 2. Força 2 em X será força 2, como o ângulo está em X, será cosseno do ângulo. Se tu queres decompor em Y, a força 2 em Y será a força 2 vezes o seno daquele ângulo. E se nosso ângulo tiver em Y? Vamos tentar fazer para tirar as dúvidas, né? Com o mesmo ângulo, com a mesma força 1 e força 2, só com um ângulo estando em lugar diferente, em Y. Força 1, X, será força 1, o ângulo em Y, né? Será seno do ângulo. A força 1 em Y será força 1 vezes o cosseno daquele ângulo. Notem que mudou. Força Y, seno, né? Na primeira. E agora cosseno na segunda. A força 1 em X, cosseno. E agora em seno, só pela mudança do ângulo, certo? Para nós podermos entender. Agora, supomos que vamos fazer um somatório dessas forças, usando todas as forças que eu coloquei no diagrama de corpo livre, certo? Só que não podemos esquecer do sinal. Vamos ver. Estando nessa direção será positivo. Para cima, positivo. No próximo lado, positivo. Portanto, agora negativo. 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 Negativo.
positivo. Como vamos fazer um somatório das forças, temos que ficar ciente dos sinais. Não podemos esquecer esses detalhes, certo? É o que bastante a gente peca, como eu também já pequei, e eu sei que alguns também vão pecar nessa parte dos sinais, certo? Vamos ver. Somatório das forças em X, certo? Ó, em X, todas as forças em X com um ângulo em X, né? Vamos ver, força 1 vezes o cosseno do ângulo. O sinal é positivo. Vamos para a força 2. Ó, sinal negativo, menos força 2 vezes o cosseno daquele ângulo, né? Vamos para a força 3, então. O sinal negativo, força 3 vezes o cosseno daquele ângulo. Força 4, o sinal positivo, força 4 vezes o cosseno daquele ângulo. E se nosso ângulo estivesse no eixo Y, como a gente viu anteriormente, com o mesmo somatório em X, só que o ângulo estando em local diferente. Vamos ver. Somatório da força em X, 2, para a gente não se perder, né? Força 1 vezes o seno daquele ângulo. O sinal continua positivo. Força 2, ó, já mudou o sinal para cima, né? Positivo. Não, desculpe o sinal para cá, né? Sinal negativo, né? Porque só mudou o ângulo, não mudou a direção da força, né? Força 2 vezes o seno daquele ângulo. A força 3 será negativa também, força 3 vezes o seno daquele ângulo. Força 4 será positiva também, só que um ângulo diferente, né? Força 4 vezes o seno daquele ângulo. Certo? Deu para já entender a direção de alguma conta que vai existir na parte futura, né? E vamos supor que tu quer fazer um somatório se teu diagrama estiver mostrando a seguinte situação, né? Construir um diagrama de corpo livre para decompor uma força. Se tu tem uma força apontando para cima, com um ângulo em X, uma força apontando para o lado oposto, né? Força 1, força 2, uma outra força para baixo. Só que, detalhe, essa força 2, o ângulo está em Y. Né? X. E a força 3, o ângulo continua em X. Né? Tá, ó, vamos decompor essa força. E como mudou o ângulo, né? O
seguinte situação, então. Vamos fazer um somatório dessas forças. Força 1. Somatório das forças em X. Em X. Força 1. O ângulo está em X. Então, é cosseno do ângulo. Ainda continua no positivo, né? No positivo. Aqui, no lado oposto, como é negativo, então será negativo. Força 2. O ângulo está para cima, então será seno do ângulo, certo? Força 3. Continua o lado negativo. Ó, negativo o sinal, né? Força 3 vezes, ó, o ângulo está no eixo X, cosseno do ângulo, certo? Bom, temos a força 4, aqui está o somatório das forças em X e em Y. Somatório das forças em Y. A mesma situação, força 1, sinal, né? Positivo também, continua positivo. Força 1 vezes o seno do ângulo. A força 2, o sinal positivo, certo? Ó, positivo, força 2 vezes o cosseno daquele ângulo. E na força 3, o sinal negativo. Então, negativo, força 3 vezes o seno daquele ângulo. Fazendo isso, teremos o somatório dessas forças. Então tá, obrigado, né? Essa foi a primeira aula. Espero que ajude vocês, né, a tirar algumas dúvidas. Obrigado.